A Páscoa do Senhor. Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Anderson Macedo, esse é mais um Momento Teologando. E hoje eu vou te falar sobre tipologia, simbologia, representatividade, significados e curiosidades sobre a Páscoa do Senhor, baseado ali no texto de Êxodo, capítulo 12, momento em que foi imolado o Cordeiro Pascal. Gente, vamos aqui já corrigir uma pronúncia. Muita gente fala o Cordeiro Pascual. Então, não é Pascual, é Pascal. Então, é só você lembrar de Páscoa, que é com C, tá? E não com QUA. Portanto, não é Cordeiro Pascual, e sim Cordeiro Pascoal. Tem uma diferença, né, gente? Pascual e Pascoal. Embora soe um pouco parecido aí, mas só para fins de conhecimento, a melhor pronúncia seria o Cordeiro Pascal e não Pascual com QUA, ok? Corrigida essa expressão aí. Então vamos lá. Em Êxodo capítulo 12, narra aquele texto tão conhecido, não é, que fizeram até profecias com esse texto aí, onde o sangue do cordeiro foi colocado nos umbrais das portas das casas dos hebreus no Egito, enquanto eles estavam na condição de escravos no Egito. E ali, quando passou o anjo destruidor, gente, não podemos entender isso como um demônio, tá? Não foi um demônio. Foi mesmo um anjo, um agente de juízo divino que executou ali juízo contra os deuses do Egito. Então, para cada praga, Deus estava humilhando um deus egípcio, tá? Então, foi um agente de juízo divino, tá bom? Então, por causa da expressão anjo da morte, muita gente acha que foi um demônio destruidor e saiu matando um povo. Não, foi um agente de juízo divino mesmo. Assim como Deus enviou anjos contra Sodoma e Gomorra, enviou também o anjo para destruir os assírios, comandados por Senaqueribe, quando tentaram invadir Jerusalém, quando Judá era governada pelo rei Ezequias. Então, Deus também age assim, enviando anjos como agentes de juízo divino para executar seus propósitos, e foi o que aconteceu no Egito. Bem, eu quero mostrar a vocês aqui a tipologia, a representatividade, a simbologia tão forte que existe nesse texto de Êxodo 12, apontando para Cristo. Cada detalhe, cada informação. Fiquem nesse vídeo até o final, que você vai ver algo impressionante, não na minha fala, mas no próprio texto bíblico. Êxodo 12, eu vou ler a partir do versículo 3, que diz assim: Falai a toda a congregação, eu estou olhando para cá, gente, que eu estou olhando para a Bíblia, tá? Para o texto bíblico. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Muita coisa no Antigo Testamento apontava para Cristo, para a sua obra da cruz, para a obra salvífica do nosso Senhor Jesus. E esse texto é muito clássico para mostrar Cristo como o Cordeiro de Deus. Bem, a primeira tipologia aqui, lembrando que essa ideia de tipologia está mais apontando para um indivíduo, para uma pessoa. Então, o Antigo Testamento mostra os tipos. Por exemplo, Jonas era um tipo de Cristo. E o tipo de Cristo em Jonas, o seu cumprimento é chamado de antítipo. Ou seja, quando Jesus disse, assim como foi dado, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim importa que o Filho do Homem também permaneça 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então Jesus, quando faz menção de Jonas, ele está dando autenticidade, a historicidade literal do evento de Jonas. Então, esse evento de Jonas de ter ficado 3 dias e 3 noites no ventre do peixe tipificava Cristo 3 dias e 3 noites no seio da terra e que depois ressuscitou, assim como Jonas, depois de 3 dias, saiu do ventre do peixe. Então, tipo, Jonas, e antítipo, Jesus, tá? Então está relacionado à pessoa. Assim também como o cordeiro apontava para a pessoa de Cristo, então era um tipo de Cristo. Já a simbologia, ela usa mais elementos, símbolos, materialidade, algo físico para transmitir uma mensagem. Ela representa uma mensagem. É claro que dentro disso que eu estou falando de tipos e símbolos, existem outros desdobramentos, tá? Não, esse conceito não está condicionado só ao que eu estou falando, eu estou dizendo de uma forma básica para você ter uma noção da simbologia e da
tipologia, tá? Então, apontava para o indivíduo como seu cumprimento, Jesus, a tipologia, e a simbologia mostrava aí elementos, coisas físicas, materialidade, para transmitir alguma mensagem. Por exemplo, Apocalipse 1, quando João vê o candelabro, Jesus diz que o candelabro significava, os 7 candelabros significavam as 7 igrejas, tá? Então, o símbolo transmitia uma revelação, uma mensagem. Tá aí, mais ou menos, uma diferença básica para você ter uma ideia. Então, primeiro significado, o cordeiro, o Senhor disse, fale para o povo pegar o cordeiro e imolar dentro das suas casas. Isso já apontava para Cristo como o cordeiro. Isso está em João capítulo 1, versículo 29, quando João Batista vê Jesus, ele diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui, o primeiro significado. Nós estamos no capítulo 12 de Êxodo. Então, versículo 4 agora do capítulo 12 de Êxodo. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Almas aqui são vidas, pessoas. Conforme o número das almas. Cada um conforme cada um conforme o seu comer. Eu estou lendo aqui na edição, na tradução Almeida, Corrigida e Fiel, tá? Cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro, tá? Ele está dizendo aqui que os vizinhos também deveriam ser chamados para participar dessa ceia, para comer da carne do cordeiro. Sabe o que isso significa? A salvação de Cristo como cordeiro que tira o pecado do mundo, alcançando outros povos, outras nações, outras pessoas. Em João, capítulo 3, versículo 16, que é o versículo central das Escrituras, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus não selecionou grupo de pessoas e as determinou que umas fossem para o inferno e outras fossem para o céu. Não, a porta da salvação está aberta, da graça. Aquele que ouve o chamado do Salvador entra pela porta. Então é o desejo de Deus que todos se salvem, todos cheguem ao conhecimento da plena verdade. Então isso significa a salvação sendo convidativa a todos os vizinhos, ou seja, a todas as nações. Versículo 5, outra representatividade. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Isso significa a perfeição e a ausência de pecado do próprio Cristo. Um cordeiro sem mácula, novo, perfeito, sem mancha, significava a perfeição de Cristo. Pedro diz isso na sua carta, sua primeira carta, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula, nem defeito algum. Então, essa característica do cordeiro apontava para a perfeição de Cristo. Percebeu como os textos se encaixam? Como a tipologia, a simbologia, a representatividade do Antigo Testamento apontando para Cristo se encaixa perfeitamente, com muita harmonia? Vamos prosseguir. Versículo 6. E o guardareis o cordeiro, não é? E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. O cordeiro pascal foi imolado no período da tarde no Egito. Assim como Cristo, que expirou, entregou seu espírito, morreu no período da tarde. Não confundir o horário da crucificação com o horário da morte. Cristo foi crucificado no período da manhã e se estendeu até a tarde, o período da tarde em que ele morreu, tá bom? Até o horário combina e se encaixa direitinho com o horário da morte de Cristo. À tarde, que foi também o período da tarde que o cordeiro no Egito foi imolado. Versículo 7. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. O sangue do cordeiro era colocado nas ombreiras das portas, não é? E nós vemos que o sangue de Cristo, hoje não precisamos pegar sangue nenhum para colocar nas ombreiras de nossas portas, de nossas casas, porque o sangue de Cristo já marcou o madeiro da cruz, a madeira da cruz do Calvário. Muito perfeito isso. Versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, isso é, pães sem fermento, com ervas amargas a comerão. Então o cordeiro tinha que ser assado, com pães
sem fermento e também preparado com ervas amargas. As ervas amargas representavam a amargura da vida escrava, da escravidão do povo do Egito. Então era para sempre eles estarem lembrando, porque até hoje a Páscoa ainda é comemorada em Israel. Claro que não nesses mesmos moldes, porque hoje Israel não sacrifica mais animais, tá? Hoje Israel atual não sacrifica mais animais. Mas isso era um memorial para lembrar da vida amarga que eles viveram no Egito, e também apontava as ervas amargas para a amargura da morte de cruz, porque a morte de cruz era o pior tipo de morte de sentença que um indivíduo poderia receber no estado de Roma na época de Jesus. Então, a amargura também da morte de cruz. Deveria ser feito o cordeiro também com pães sem fermento. Pães sem fermento, fermento na Bíblia passou a ter um significado de imoralidade sexual, significado de desvio doutrinário. Lembra que Jesus falou? Afastai-vos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, daquilo que eles ensinam, de corrupção moral. Então, pão sem fermento significa o próprio Cristo sem nenhum tipo de corrupção, nenhum tipo de contaminação. Apontava para Cristo como esse pão perfeito e puro, que não contamina o homem. Agora a parte da carne, a gente está no versículo 8 ainda, que a carne deveria ser assada no fogo, eles deveriam comer esse cordeiro, não era só para enfeite, eles tinham que comer, de fato, se alimentar com aquele cordeiro. Olha o que Jesus disse em João, capítulo 6, do versículo 51 ao 56. Note, a gente está falando da carne assada do cordeiro. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, a carne do cordeiro, que eu a darei pela vida do mundo. Tá vendo? De todos. Como eles tinham que chamar seus vizinhos, todos tinham que participar. Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, é claro, gente, que isso aqui não deve ser levado ao pé da letra, né? Canibalismo, não é nada disso, tá? Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Isso significava a comunhão, a aceitação de Cristo como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse texto está em João 6, do versículo 51 ao versículo 56. Então você perceba esse apontamento da carne do Cordeiro para a carne de Cristo. Versículo 9, Êxodo 12. Não comereis o cordeiro cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. E a sua cabeça com seus pés, com todas as suas partes internas, então todos os órgãos. Não poderia ser assado nem cozido. Bem, a Bíblia, ela não dá maiores informações sobre esse detalhe. No entanto, alguns comentaristas apontam que povos pagãos sacrificavam aos seus deuses animais cru ou cozido. E, neste caso, Deus queria mostrar uma diferença na forma que eles iriam ofertar, sacrificar, participar desse cordeiro. Ou seja, não cru nem cozido conforme os povos pagãos, mas sim assado. Isso é um sacrifício de forma diferente, assim como foi o sacrifício de Cristo, diferente, único e perfeito. Isso são comentaristas que apontam desse modo. Versículo 10. Nada dele do cordeiro, nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. O cordeiro não poderia ficar até amanhã. Se sobrasse hoje, vamos comer amanhã, depois da manhã, colocar na geladeira. Claro que naquele tempo não tinha geladeira, eu estou aqui só conjecturando, né? Vamos deixar para amanhã, para outro dia? A ordem era não. Ele tem que ser consumado, tem que ser consumido por todos no mesmo dia, não pode ficar para o outro dia. Isso aponta para Cristo na cruz. Sabe por quê? Na época de Jesus, o indivíduo que era condenado à morte de cruz, ele permanecia na cruz por 6, 5, 7, 8, 9, 10 dias, a depender de cada um. Ele não era comum ele morrer no mesmo dia. A intenção de Roma era gerar pavor, pânico, temor a todos que passassem e vissem aquele indivíduo ali no madeiro e sentisse temor se alguém quisesse tentar contra o Estado de Roma. Então o indivíduo ficava agonizando até morrer. Mas isso não aconteceu com Cristo, porque ele tinha que cumprir as festas judaicas.
E a Páscoa simboliza a libertação da escravidão do pecado, porque Jesus veio para nos libertar e nos salvar dos nossos pecados. Então, o que acontece? No período da Páscoa, não poderia ficar corpos pendurados em nenhum tipo de cruz. Então, Jesus foi retirado, não ficou na cruz até o outro dia, assim como esse cordeiro que não poderia ser consumido até o outro dia. Tinha que ser concluído ali, naquele mesmo dia. Versículo 12. Aqui é a conclusão. Eu passarei, olha a palavra, passarei pela terra do Egito essa noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito. Homens até animais, todos os seus deuses do Egito, farei juízos, eu sou o Senhor. E daquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Por isso que Páscoa significa, o termo, a palavra Páscoa, no hebraico, traz essa ideia de passar sobre, passar, ou passar por cima, por causa dessa expressão e de outras. Por exemplo, os hebreus passaram pelo Egito, passaram uma vida difícil, de lá saíram. O Senhor passou por cima das casas, passou por sobre as casas que tinha marca do sangue, então a Páscoa. E hoje Jesus é a nossa Páscoa. Esta Páscoa aqui que apontava para toda a obra de Cristo e para o próprio Cristo, a Páscoa perfeita. Se você gostou desse vídeo, marque alguém, coloque nos comentários, curte, comente, compartilhe nos seus stories, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, diga o que você aprendeu nesse vídeo e até o nosso próximo Momento Teologando.